Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso Reforma Tributária na Economia Criativa. Eu agradeço a presença de todos e todas, né? Nosso curso tem essa aula que é gratuita, está sendo transmitida aqui pelo Teams e também replicada pelo YouTube, tá? Antes de começar a falar um pouco do curso e da aula, eu não posso deixar de agradecer o apoio da Abramos na pessoa do Dr. Roberto Mello. Não sei se o Dr. Roberto Mello está ativo, né? A produção me falou aqui que ele está. E eu peço até ao Dr. Roberto, né, como o curso surgiu de muitas provocações que ele fez para mim, para a Cláudia, né? Falando um pouco sobre a reforma tributária, conversando bastante sobre a reforma tributária, e a gente pensando, e agora? E o direito autoral? O que vai acontecer? Como vai acontecer? Todo mundo está sofrendo com isso. Então, doutor, se o senhor quiser dizer algumas palavras, falar um pouco, eu já agradeço de antemão e passo a palavra para o senhor, para suas considerações iniciais sobre o nosso trabalho, o nosso curso. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer trabalhar com a MPO, com você, com a doutora Cláudia, e nós temos um interesse absoluto em tratar desse tema, exatamente porque afeta, em específico, a classe artística. Importa saber das extremas modificações que acontecem aqui na nova legislação fiscal brasileira, tanto em nível federal quanto em nível estadual e municipal. A incidência tributária muda bastante, a não cumulatividade se caracteriza em todas as relações, sem nenhuma exceção. Há tratamentos específicos para o que se diz respeito à música produzida no Brasil e aquela não feita no Brasil. Há consequências, inclusive de nível empresarial. Talvez nós tenhamos que orientar os nossos titulares para que possam se organizar societariamente, estabelecer forma de emitir nota, emitir documentos fiscais e tratar com toda a propriedade e cuidado que precisa. Até porque existe uma brutal diferença entre os prestadores de serviço e a indústria. A indústria sai bastante beneficiada dessas alterações que houve num novo regime fiscal. Mas, para os prestadores de serviços, que têm poucos haveres de entrada de bens ou serviços que justifiquem a compensação pela não cumulatividade, vai merecer um tratamento muito especial. Mais do que isso, há peculiaridades, como eu já havia dito, para aqueles, como quase todos que estão aqui, que fazem música aqui no Brasil, que prestam serviços, que fazem gravações, que são autores, são intérpretes, são músicos, editoras, produtoras fonográficas. Essa nova legislação vai afetar de uma forma bastante significativa. Então, realmente, agora é o momento de todos estarmos focados na nova regulamentação fiscal e conto com a MPO, com o doutor Ricardo Santos de Azevedo e a doutora Cláudia Felipe para nos orientarmos e para nos orientar e que nós tenhamos aqui uma boa aula de abertura. Depois virão as aulas mais específicas ao longo da semana que vem. Boa sorte aí, Ricardo. Perfeito, muito obrigado pelas palavras, doutor. Então, boa parte desse curso aí surgiu da provocação do Dr. Roberto, né? Então, eu vou falar um pouco do curso antes da gente começar a aula. Nós planejamos um curso, são 3 aulas, conteúdo são 6 horas de aula. Essa primeira aula aberta, ela é de 1 hora, né? Prevista de 1 hora, mas provavelmente passará de 1 hora, né? E o curso é voltado para profissionais do mercado musical, audiovisual, entretenimento, produtoras, plataformas, agentes da economia criativa, empresas, todas essas que serão bem impactadas pela reforma tributária, né? O curso, a doutora Cláudia Almeida Felipe, que é advogada, especialista em propriedade intelectual, em direito digital, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, diretora da Associação Brasileira de Direitos Autorais, a ABDA, né, e possui uma vasta experiência em direito autoral, direito digital, trabalha bastante com
com isso. É minha sócia no escritório MPO Advogados, né, que também é um dos apoiadores do curso. Agradeço muito a doutora Eliane e o seu Isaías. A doutora Eliane é diretora administrativa do escritório, né, e eu sou Ricardo Azevedo, né, advogado, também tributarista, já trabalho há 20 anos com tributação, né, e sou especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas também, e pós-graduado pela PUC aqui de São Paulo, né. E nós pensamos aqui num curso voltado à reforma tributária, que todo mundo aí está sendo impactado, mas não falar só de direito tributário, vamos falar também do direito digital, do direito autoral, vamos conversar essas duas áreas que agora vão ter que conversar bem mais e falar muito mais sobre isso para poder enfrentar e ver as repercussões da reforma para esse setor, que é um setor extremamente sui generis, né? A gente fala sempre que o direito autoral é um terceiro gênero, então é diferente de tudo. E tem que ser mesmo, né? Porque é a criação do espírito. Então é uma área que não pode entrar na mesma lógica de um comércio, de uma prestação de serviço como igual, né? É uma coisa diferenciada, né? Então nós temos a primeira aula aberta, que é essa que nós estamos hoje, que tratará do que muda, é uma aula de balizamento, né? Então nós planejamos aqui uma aula para falar sobre o que muda com a reforma tributária, o que o setor realmente está sendo beneficiado ou prejudicado. Vamos falar das dores do setor, né? Do streaming, do audiovisual, do ECAD, dos shows, né? Os contratos antigos, como que ficam, o Simples Nacional, né? Algumas empresas são do Simples Nacional, os créditos de IBS, CBS. Como é que funciona essa questão, como bem lembrou o doutor Roberto? A gente não tem, o produtor, o titular, ele não tem insumos, né? A obra é a criação da mente dele, do espírito dele. Então não tem como ele se aproveitar de um insumo para reduzir a carga tributária, né? E será preciso renegociar contratos? Será preciso adaptar os contratos? Quais serão as ações necessárias agora, ainda em 2026, né? Na aula 2, que aí já é uma aula fechada, já prosseguindo no curso, né? A gente chama 2 porque essa aula primeira é uma aula de pré-aula, né? Mas a primeira aula fechada do curso, vamos dizer assim, que seria melhor, terá 2 horas e meia, vai ser uma aula bem abrangente, nós teremos aí uma visão técnica e prática, né, de todos os temas. Ela vai acontecer no dia 23/6, das 3, sempre às 3 às 5h30, tá? Aí nós falaremos do IBS, CBS, teremos mais tempo para tratar de todos os assuntos, né? Como fica a tributação da música, do audiovisual, da economia criativa. Falaremos mais das imunidades, das reduções de alíquotas, da incidência sobre licenciamento, streaming, show também. Vamos explorar mais esses temas. Vamos tratar dos fundamentos da reforma, como ficam os direitos autorais e os conexos. Vamos falar das zonas cinzentas, que existem muitas zonas cinzentas, né? E traremos casos práticos de como reduzir a sua carga tributária e como, na verdade, sobreviver, né, dentro desse novo regime. A aula 2, né, que a aula vai ser no dia 24, um dia seguinte, né, vai ser também das 15 às 5h30, tá? Nós falaremos aí também do planejamento tributário, dos contratos, das empresas, como elas devem se formalizar, o que elas precisam fazer, qual que será o melhor modelo nesse novo sistema, né? Como se deve estruturar os novos negócios da economia criativa pós-reforma, né? Falaremos dos créditos, né, que a grande engrenagem tem que funcionar através do creditamento, né? A não cumulatividade vai funcionar através disso. Falaremos dos contratos da reforma tributária, vamos tratar também da estruturação das operações culturais, né? Dando alguns modelos de como estruturar um show ou um evento para você poder se apropriar o máximo possível, reduzir o máximo possível da carga tributária. Teremos estratégias, oportunidades e, principalmente, como a reforma está viva, ela vai acontecer num período de 7 anos, então a gente vai treinar os nossos alunos para sobreviver nesse modelo e tratar um compliance e se preparar para as fases de transição. Porque teremos aí pelo menos 7 janelas de mudança de preço. E quem não souber se adequar a isso, vai ficar para trás, ou não vai sobreviver no meio do caminho. Tá? O curso, como eu falei, é o formato de 3 aulas, essa aula aberta, nós temos mais essas 2 aulas.
o formato online, nós traremos a visão tributária, que são os nossos diferenciais, e a visão contratual. Não estamos falando só de direito tributário, vamos falar também de contratos da economia criativa. Teremos bastante aplicação prática. Temos um material de apoio, nós temos uma apostila que nós preparamos aí para os nossos alunos, com bastante conceito, é uma apostila de acompanhamento do curso, vai servir também para pós-curso, como material de consulta. Nós também pensamos em criar um grupo de WhatsApp, criaremos um grupo de WhatsApp para acompanhar os alunos pós-reforma, por pelo menos 12 meses, porque, como eu falei, a reforma não tá começando esse ano e ela vai até 2033, né? Então, nós temos aí um acompanhamento pelo menos por 12 meses, porque muita coisa vai acontecer de hoje até o final do ano, vai acontecer muita coisa. E nesse ano, assim, a gente tem esse grupo para atualidades, trocar ideias, trocar dúvidas. Então, o curso continua também no grupo de WhatsApp. As aulas são gravadas e os alunos têm acesso às aulas por 12 meses, né? E teremos aí um certificado de participação desse treinamento de 6 horas, que é o total de horas do curso. Então, é um curso bem abrangente e tem uma visão, assim, multidisciplinar, né? E nesse curso nós vamos discutir muito o que fazer, como fazer e o que é mais barato, né? O que fica mais barato, mais eficiente para os atores da economia. Quando eu falo atores, são todos os que participam da economia criativa, que é um setor da economia brasileira muito importante, né? Então vamos trabalhar bastante esse meio e desenvolver esse novo modo de pensar que a reforma tributária exige, né? O curso tem vagas limitadas, mas vocês podem se inscrever pelo site do Hotmart. A plataforma que a gente escolheu para veicular o nosso curso é o Hotmart, que é super, todo mundo conhece, né? Então, nós temos um link de inscrições. Você vai ter um QR Code também, que vai ser veiculado aí no final da apresentação, e também estava no início. Então, aqueles que se interessarem, que virem que faz sentido, ou preciso desse material, que se inscrevam, e a gente tem aí uma quantidade limitada de vagas que a gente pensa em fazer um curso com um acompanhamento bem pessoal, bem personalizado. Então não queremos um curso que a gente não possa falar olho no olho, mesmo que seja virtual, com nossos alunos, né? Bom, agora sem mais delongas, antes de eu começar o curso, a gente combinamos aqui, acho que 2 avisos, né? O primeiro, a gente vai ter espaço para perguntas ao final, então eu vou pedir para que os senhores e as senhoras direcionem as perguntas ao final, tá? E também a gente decidiu sortear para aqueles que se interessaram pelo curso o meu livro, tá? Reforma Tributária do Consumo no Brasil. É um livro que trata bastante da reforma, tem também bastante conteúdo, então a gente vai sortear no final. Aliás, na verdade, a gente já sorteou para os inscritos e no final a gente vai divulgar quem foi o contemplado, e essa pessoa vai receber esse livro aqui em casa, que é um livro que trata sobre a reforma tributária. Falam também do modelo econômico da radiodifusão, que também vai ser impactado pela reforma tributária, e conversa bastante com o setor da economia criativa. Então, esse livro aqui será da pessoa que já foi sorteada e vai receber em casa. Vou deixar ele aqui para a gente poder continuar. Que na verdade ele já não é mais meu, né? Então, vamos falar agora sobre a nossa aula, né? A reforma tributária e economia criativa. O que pode mudar no mercado da música, audiovisual e de direitos autorais, né? A gente quando fala de reforma tributária, você lembra logo do IVA, né? Se fala muito, né? O que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado, né? É um imposto mundialmente conhecido, já aplicado em mais de 170 países, né? Eu acho que, exceto os Estados Unidos, que ele tem o sales tax, é diferente, mas todas as grandes economias do mundo usam bem o IVA. Então é um imposto que todo mundo já está bem acostumado a trabalhar, né? O IVA brasileiro se estipula que chegue a uma alíquota de 28%, e é um valor muito alto, e esse IVA ele vai tem um potencial de afetar desde as músicas que a gente escuta lá no barzinho, no restaurante,
até o streaming. Tudo pode ficar mais caro, tudo pode ficar menos eficiente, e desde que você não saiba operar nesse novo ecossistema. Eu falo muito que a gente fala de reforma tributária. Não, o nome está errado, não é reforma tributária, é reforma da economia. Tá? A gente está mudando uma forma, toda a nossa economia está sendo redesenhada e está usando os tributos para fazer isso. Tá? Então, por quê? Porque o nosso sistema tributário anterior, o que está sendo modificado, ele sempre foi muito confuso, foi muito difícil, muito tem emaranhado de leis, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Cada município tem, por exemplo, uma possibilidade de criar uma lei tributária. Então vira uma bagunça. Não só isso, né? É um sistema muito fragmentado e temos aí guerras fiscais, temos muitas coisas que atrapalham os empresários como um todo, toda a economia a se bem desenvolver. É uma confusão, né? Eu faço uma analogia que o sistema tributário que está sendo substituído é como se fosse aquela gaveta de cabos que todo mundo tem em casa. Aqueles cabos que você nem sabe mais para que é. Tá lá na gaveta. Aquele cabo de 2012, daquele iPhone de 2012 que você nem tem mais. Aquele cabo daquela impressora que você também não usa mais, né? E o que faz a reforma tributária? Ela faz como se fosse criar um adaptador para que, substituindo todos aqueles cabos, jogando fora, e você vai usar só um adaptador para conectar as atividades à sua nova tributação. Então imagina o CMS teria aquele pino quadrado, o ISS teria o pino redondo, aí você não consegue plugar mais nas atividades, nem consegue tributar. O IVA, na verdade, é como se fosse um grande adaptador que vai substituir os tributos antigos por dois novos. Então, como que vai funcionar o novo sistema tributário? Nós vamos substituir 4 tributos federais pela CBS, que também será de competência federal. Então, PIS, COFINS, o IOF Seguros e parte do IPI serão substituídos pela CBS, que é chamada Contribuição de Bens e Serviços. E teremos 2 tributos subnacionais substituídos pelo IBS. Então, o ICMS e o ISS, eles serão substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? A alíquota estimada, como eu já falei, ela está em 28%. 28% é muita coisa, né? 28% é mais que 1/3 de tudo que eu compro, tudo que eu vendo, né? Então, fala-se na imprensa, né, com razão, que o 28% será o maior IVA do mundo. Mas isso não significa muita coisa, porque o Brasil tributa muito tudo, né? Por exemplo, tem estado que só o ICMS era 32%. Então, assim, 28% não assusta, né? 25%, por exemplo, é o IVA da Noruega, né? E lá nós temos serviços de melhor qualidade do que o Brasil. Então, faz essa comparação, mas será uma alíquota agressiva, né? Mas a reforma tributária não traz duas coisas, né? A reforma tributária não traz um aumento na tributação, na carga tributária em relação ao PIB, ele vai ser o mesmo, só vai ter um redesenho de atividades. Tem atividades que não eram muito tributadas e serão mais, e tem atividades que são que eram muito tributadas e serão pouco tributadas, tem atividades que eram pouco tributadas e serão muito tributadas agora. Mas, no geral, em relação ao PIB, não vai mudar. A carga tributária continuará a mesma em relação ao PIB. Tá? Então, outra coisa que a reforma tributária do consumo não faz é mexer na tributação da renda. Então, não vai mexer no IRPJ, nem no RPS, Imposto de Renda da Pessoa Física, nem da Pessoa Jurídica, não vai mexer na contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, não mexe, ele mexe só nesses tributos, que é o PIS, COFINS, o IOF Seguro, ICMS e o ISS. Isso é importante saber porque não vai mudar o Imposto de Renda, não vai mudar o IPTU, não vai mudar, fica igual. Tá? Bom, como funciona o novo sistema e quais são os seus princípios fundamentais? Já falei, é o IVA dual. Por que é IVA dual? Porque são 2 IVAs que no Brasil é um IVA só que no Brasil foi segmentado em 2. Um para abarcar impostos e contribuições da União e outro para abarcar impostos
subnacional, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Tá? Haverá também uma chamada base ampla de tributação. Qual que era o racional antes no modelo anterior de tributação? Nós tínhamos a tributação por listas, ou por tipos de coisas, né? Então, assim, só era tributado algo, um serviço, se ele tivesse numa lista anexa lá da lei complementar 116. Se não tivesse, não era tributável. Graças a isso, boa parte do direito autoral escapava dessa lista e aí não era tributável. Então, tinha essa... A tela... Bom. Então, boa parte dessa lista, ela não era tributária porque não tinha na lista de complementar 116. Com relação ao ICMS, ICMS era tudo que era mercadoria, era tributado por ICMS. Acabou. Agora o racional mudou, agora se chama base ampla. Toda atividade com tributação, a tributação incide sobre todas as operações com bens e serviços, materiais ou imateriais, no caso direitos também são tributados, com pouquíssimas exceções. Essas exceções estão na lei, tá? E as alíquotas também são padronizadas. O valor é uma alíquota única e tem algumas faixas de redução. Temos também, se tudo é tributável, tudo também passa a ser... Teremos também a não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? Ela garante que o crédito sobre o tributo pago na etapa anterior seja aproveitado na etapa seguinte. Então, o tributo que o meu fornecedor pagou, eu posso me aproveitar para reduzir o tributo que eu ainda vou pagar. Então, isso gera neutralidade na cadeia produtiva, porque eu não vou pagando tributo sobre tributo, é só sobre aquilo que eu vou agregando na minha cadeia produtiva. Teremos também a chamada tributação no destino, né? Isso vai acabar com boa parte da chamada guerra fiscal, né? Porque quando você tributa o destino, você tributa realmente o consumo. Se a tributação é na origem, você tributa o quê? A produção. E você tributando a produção, você acaba tributando, gerando oportunidade para os estados competirem pelas empresas, o que gera a guerra fiscal. Vou trazer aquela empresa lá que tem muitos funcionários, ou dá muito lucro, para o meu estado e eu dou um incentivo para trazer aqueles empregos para cá. Isso vai acabar. A tributação passa a ser apenas no destino, tá? A outra coisa que eu vou falar, essa apresentação a gente vai compartilhar, então não precisa anotar, tá? E qual que é o fato gerador? O que gera agora, e que causa muito problema para o direito autoral, o que gera o IBS, o IBS e o CBS? Então, o CBS, a base é ampla, então tudo. Então, isso aqui está na lei, agora é tributável alienação, compra, venda, troca, permuta, locação. Locação é tributada também pelo IBS, CBS agora. Licenciamento, concessão e cessão. Opa, estamos aqui. Licenciamento, concessão e cessão, o direito autoral é tributável agora, é fato gerador, está claro aqui, não tem mais aquela tributação que não está na lista tal, está claro na lei que ele vai ser tributado. Multa oneroso, até doação com uma contraprestação é fato gerador de IBS e CBS, mesmo sendo uma operação onerosa, doação, não tem um desembolso, mas ela tem uma contraprestação. Então ela é tributável, é fato gerador de IBS e CBS. Então arrendamento mercantil, prestação de serviço, tudo, né? Ela tributa agora bens materiais, imateriais e serviços. O artigo 4º da Lei Complementar 214 de 2025, ele é claro, né? Então, assim, IBS e o CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços. Considera-se operações onerosas com bens e serviços qualquer coisa, qualquer fornecimento. Quando a gente fala em fornecimento, é qualquer coisa que tenha uma contraprestação. E aí, o inciso 3 fala exatamente do licenciamento, né? Como eu falei, o modelo anterior era estruturado em uma lógica de lista, né? Com o IBS e CBS, adota-se a base ampla, que abrange qualquer operação onerosa. E algumas situações até operações não onerosas, como é o caso da doação com contraprestação. E aí a gente cria uma anomalia criativa, que eu chamo, né? Por que o setor da economia criativa, ele é diferenciado, sempre foi, né? Então, o que exatamente se negocia no direito autoral, né? Na economia tradicional, nós temos objeto físico, né? Ou palpável, né? Tem uma mercadoria, um serviço, aquilo é
verificável, né? A entrega ela é tangível e até rastreável, né? A lógica tributária antiga do ICMS, ISS, elas eram perfeitamente delimitadas. Já na economia criativa, os objetos são intangíveis, nascem do espírito, não nasce na árvore, né? Ele nasce ali, ele vai sendo criado pela mente criativa, pelo talento, né? Então, a entrega desses bens, desses ativos, né, ele vem através de licenciamento, royalties ou uma sincronização para fazer no filme, por exemplo, né? Então, a lógica tributária mudou, né? A complexidade agora, o IVA, como ele abriu muito ao fato gerador, ele também passa a abraçar esse intangível. O que causa aí uma certa quebra, né? Porque como é que você vai tributar isso? A gente não está acostumado, né? O setor como um todo não está acostumado a esse tipo de tributação. Então ele vai patinar um pouco, sobretudo na questão da não cumulatividade, né? Nós, por exemplo, não tínhamos aí, via de regra, né? Porque tem algumas exceções, não tínhamos o ISS, não tínhamos o ICMS, e na verdade o que a gente vai estar substituindo aí é o PIS e COFINS das empresas, né? As empresas que trabalham com a economia criativa, elas pagavam o PIS e COFINS. Esse PIS e COFINS ele vai ser substituído, o ISS e o ICMS talvez não pagassem em algumas atividades, em outras pagam, né? Mas a grande maioria, o que vai atacar aí é a questão do PIS e da COFINS, né? Então, nós estamos substituindo, é o que eu falei logo no início, não estamos substituindo só tributos, nós estamos substituindo uma lógica de como vai funcionar o setor, né? Mas isso não vai ser só de uma vez, né? Nós temos aí um período de transição de 7 anos, né? Que começa aqui em 2026, né? Começou esse ano, nós já temos aqui o IBS e a CBS funcionando, tá? Estão em fase de teste, numa alíquota de 0,9 e 0,1. Não está sendo pago ainda, as empresas não estão pagando essas alíquotas, mas está apenas em fase de teste. Agora, em 2027, nós teremos aí já a grande mudança e o desembolso econômico, né? O CBS entra em operação numa alíquota estimada, não temos ainda a alíquota do CBS, teremos, mas uma alíquota estimada de 8,8, que vai substituir já o PIS e COFINS. O PIS e COFINS eles ficam extintos em 2027. Já em janeiro, você vai parar de pagar PIS e COFINS às empresas e vão começar a pagar CBS. Podemos também ter entrada em vigor do imposto seletivo, que está lá embaixo, que é o chamado imposto sobre externalidades negativas, é o imposto sobre o pecado, né? Que veio também com a reforma tributária, que ele vai incidir sobre fumígeros, vai incidir sobre bebidas açucaradas, produtos poluentes, mas ainda não há a lei que instituiu o imposto seletivo ainda não existe, tá? Então, se ela vier ainda esse ano, em 2027 teremos aí também o imposto seletivo em 27, tá? Em 28 será a mesma coisa de 27, irá replicar o ano de 27. Em 29 nós começaremos a ter uma substituição do ICMS e o ISS pelo IBS, mesmo aquelas atividades que não tinham a incidência do ICMS e do ISS, vão pagar IBS. É um outro modelo tributário. Tá, não pagava o ISS, não importa, o ISS extinguiu, você vai começar a pagar o IBS, tá? Então, em 2029, nós teremos uma entrada gradual, o IBS ele entra na faixa de 10%, e o ICMS e o ISS reduz na faixa de 90%. Então, vamos conviver com dois modelos para quem paga o ISS, dois modelos, vai ter que pagar ISS em 90% e IBS em 10%. Em 2030, essa proporção muda, mais IBS e menos ICMS e ISS, então fica 80-20. Em 2031, 70-30, a proporção vai diminuindo. Em 2032, 60-40. E em 2033, o sistema totalmente implementado, a reforma tributária totalmente implementada. Aí chegamos naquela alíquota de 28% estimada para o IBS e o CBS combinados. Então, o que é importante é que durante esse período nós teremos aí pelo menos 6 janelas de reprecificação, porque assim, começa 2026, a gente não tem o custo de CBS, em 27 a gente começa a ter o custo de CBS, então vai ter que mudar preço, né? Em 29 teremos outra janela de reprecificação, vai entrar o IBS, vão ter que mudar preço também, 2030 tem que mudar preço, 2031 também, 32 também, e em 33 aí acaba totalmente, já é outro preço. Então são pelo menos 6 janelas de precificação. Durante esse período,
as empresas e os autores, os titulares vão ter que saber navegar nisso aqui para não perder dinheiro e ficar fora da economia como um todo, né? Então haverá uma diferença. E no curso não tem tempo com a gente explicar isso aqui de uma forma mais abrangente, mostrando com gráficos o que vai mudar, ou com valores, com tabelas, o que vai mudar exatamente para o bolso das empresas e das pessoas, dos titulares, mas durante o curso, nas outras aulas que teremos aí mais tempo, nós vamos explorar bem essa questão, explorar bem os modelos e as diferenças, e o que precisa fazer para manter a mesma margem, tá? Porque tudo é margem, né? Como que eu pago a IBS-CBS? Tem 5 formas de pagar o IBS-CBS, e uma premissa muito importante do IBS-CBS é que, para que seja possível eu tomar crédito ou transferir crédito para o próximo elo da cadeia produtiva, o sistema exige 2 coisas, né? A primeira é a emissão de uma nota fiscal, quer dizer, a obrigação tributária tem que ser formalizada, não posso fazer, se tiver algum erro de cadastro, algum erro nessa formalização, não emitir a nota fiscal, eu não vou poder transferir o crédito do imposto que eu paguei para o próximo elo da cadeia produtiva. No caso, por exemplo, um titular transferir o crédito para uma grande editora, do qual ele é vinculado, né? Então não vou poder. E o segundo, que aí muito pró-fisco, mas é para evitar fraude, eu só vou transferir o crédito daquilo que eu paguei. Então, assim, a premissa para que eu transfira o crédito do IBS-CBS para o próximo elo da cadeia é ter sido pago o imposto. Então, se eu não paguei o imposto por algum motivo, não vai dar o crédito, tá? Além de ser passível de uma multa, né? Então, são 5 formas de pagar. A mais importante, que se falam muito, que vai começar no ano que vem, ainda na modalidade facultativa, é o chamado split payment, que vai causar um grande desencaixe de caixa das empresas. Isso a gente também vai explorar bastante nas próximas aulas, também é um tema bem amplo, mas a princípio o que é o split payment? É o pagamento dividido, vamos dizer assim, tá bem? A própria lei fala, né? Na hora que eu fizer o pagamento do direito para alguém, para um meu fornecedor, o próprio banco ele vai fazer a separação. E o próprio banco que recebeu o valor, através de um Pix, um boleto, uma transferência, enfim, ele vai fazer a divisão. A parte que é do governo, o banco mesmo já vai transferir para o governo. E o resto, o líquido, vai para a pessoa, para o titular, ou para a empresa que prestou aquele serviço, ou cedeu, ou licenciou aquele direito autoral. Então eu não vou ter nem mais a disponibilidade do valor inteiro, eu vou ter a disponibilidade do valor líquido. Então por isso que a máxima e o conceito do preço líquido vai ser muito importante para navegar na reforma tributária, porque o tributo é sempre por fora nesse novo sistema. Então, eu recebo sempre a parte líquida. E com o split payment, isso não vai me dar nem a faculdade de sonegar o imposto. O próprio banco vai fazer esse pagamento para mim. Isso também vai impactar, por exemplo, nos adiantamentos, né? Não vou receber um adiantamento de 100% de algo. Eu vou receber um adiantamento de o valor líquido menos o imposto. Então, haverá aí um grande descasamento de caixa, porque você está acostumado a receber 100%, você vai passar a receber 72%, por exemplo, se for 28%, do todo. Então, as empresas e as pessoas vão ter que se preparar para esse momento de transição onde haverá esse descasamento. Tá? O que mais? Então, a tributação da IBS-CBS, ele chega em cheio, atinge em cheio as empresas da economia e as pessoas titulares da economia criativa. Mas a lei, nos 45 do segundo tempo, né, ela deu aí algumas rotas de fuga, né? A questão da imunidade já existia antes da reforma e manteve-se a imunidade dos fonogramas, né, e dos videogramas produzidos no Brasil, interpretados por artistas brasileiros, essa é a condição, né? Isso já tinha antes e continua, mas o artista não vive só de estúdio, né? Ele vive de outras coisas, vive de show, de sincronização, de licenciamento, ele vive de mais coisas. Para as outras coisas que não são imunes, surgiu a chamada redução de alíquota, né? Então, o artigo 139 da Lei Complementar 214 trouxe aí uma redução de alíquota de 60%
para incidentes sobre fornecimentos, né, cessão, licenciamento, tudo envolvendo o direito autoral, desde que sejam relacionados a produções nacionais, artísticas, culturais, de eventos jornalísticos e audiovisuais, shows. Então tem que estar voltado, tem que estar ligado a categorias, e tem que ser uma das 57 atividades, a gente volta à questão da lista, né? Do anexo 10 da Lei Complementar 214. Então tem 57 atividades lá que tem que estar encaixada para você poder se aproveitar dessa redução de 60%. Reduz 60%, então pago só 40% da tributação, né? Se é 28%, eu vou pagar acho que algo por 11,20% de tributação, que é uma boa diferença, né? Em vez de eu pagar 28, ia pagar 28 e vou pagar 11,20. Eu falo que veio nos 45 do segundo tempo, porque essa questão da redução da alíquota, ela veio só na votação, segunda votação do projeto de lei complementar 214, e então ela veio aí quando lembraram que, olha, se eu fizer isso eu quebro o setor. Já estava difícil, né, mas deu uma melhorada. Então são duas rotas de fuga da tributação. Antes nós fugíamos, entre aspas, bem entre aspas, nós desviávamos aí de boa parte da tributação por questão de existir uma zona cinzenta. Agora não desvia mais, mas temos aí essas duas rotas de desvio para reduzir a tributação do setor e da economia criativa. Mas essa redução ela tem algumas armadilhas, né? Por exemplo, a gente traz aqui algumas provocações, né? Por exemplo, nós temos aqui a lei exige que produções devem conter obras majoritariamente de autores brasileiros ou serem interpretadas majoritariamente por artistas nacionais. Então imagina um festival de rock, né? Tem uma série de bandas, tem bandas nacionais, vai ter agora em outubro o show do Iron Maiden, né? Então, temos aí um monte de bandas num festival. E nesse festival, nós temos um festivalzinho, né, de 1 hora, né? E antes de começar o festival, o setlist é composto por algumas bandas nacionais e outras bandas internacionais, misto. E vamos supor que dessa 1 hora se tocou 35 minutos de músicas internacionais por bandas internacionais. E a atração principal era nacional, tocou só 25 minutos. Majoritariamente, né? Então, majoritariamente, nesse exemplo, se tocou mais músicas de um repertório internacional do que nacional. Então, a tributação, o ingresso, né, que seria tributado vai ser tributado por 28% e não pela redução de alíquota. Por quê? Porque majoritariamente nós não tivemos artistas brasileiros interpretando essas músicas, né? Então, o compliance agora vai ditar o setlist, né, do show. Então, é uma situação, vai deixar o fiscal lá com o relógio, né? Então, eu fiz o desenho aqui, olhando, ó, quantos minutos foram aqui de nacional? Quantos minutos? Ah, não, então não dá, a redução não cabe aqui. Então, é uma situação que teremos que saber trabalhar isso e se documentar, né? Tem a declaração de repertório, né? Tudo isso, mas então, isso precisa... Antes a gente tinha isso mais para receber, ou para deixar isso mais claro, agora a gente tem para não pagar o tributo, ou pagar menos tributo. Então é uma cautela que as empresas terão que ter mais ainda diante desse cenário, se quiserem se aproveitar dessa redução de 60%. E o que é importante, a redução não é automática, tá? Não é assim, eu vou colocar aqui reduzido, está. Não, você vai emitir a nota, você vai fazer isso, mas depois isso vai ser verificado, né? E se você não tiver elementos para justificar isso, você vai tomar uma atuação e vai ter uma glosa nessa redução. Então vai pagar o imposto cheio em vez do imposto reduzido, né? Outra coisa que o Dr. Roberto bem lembrou no início, né, a questão dos créditos. Acho que isso é o principal da reforma tributária, a questão dos créditos, né? É muito fácil você ver numa cadeia industrial, por exemplo, a questão dos créditos. Você acaba verificando lá, você comprou madeira para fazer uma mesa, você comprou borracha para fazer determinada coisa, parafuso, você acaba vendo aí essa cadeia funcionar.
né? E você acaba vendo a questão dos créditos sendo apropriados. Mas o nosso setor, o setor da economia criativa, ele é muito fragmentado, né? Então eu vou pedir para colocar aqui a tela inteira para a gente trabalhar com isso, né? Ele é muito fragmentado. Então imagina, vamos falar na lógica industrial, né? Uma cadeia industrial da música, como seria, né? Imagina uma grande editora que nós temos aqui 1000 titulares, né? Intérpretes, autores, músicos, são 1000 titulares que eu tenho que pagar e negociar com eles. E cada intérprete desse recebe, sei lá, R$100. Tá, bem factível, tá? R$100 por mês. O pagamento individual deles é R$100 por mês. Vale a pena para ele se formalizar? Contratar advogado, contratar contador? Vale a pena para ele? Por R$100? Não vale. Mas para quem contrata com eles, se eles não se formalizarem, não haverá crédito. Se eles não emitirem nota fiscal, não haverá crédito. Então, assim, para eles é pouco, mas para aquela major é muita coisa, né? No mínimo 11,20 de tudo, né? Se a gente colocar tudo na caixa da redução de alíquota. Então, assim, esse é um grande dilema do setor, né? Porque, assim, as pessoas não vão querer se formalizar, mas eu vou precisar do crédito. Porque se eu não tiver o crédito, 3 coisas podem acontecer. Tem uma quarta aqui que depois eu falo, né? O titular vai assumir o custo, reduzindo o valor dele. Ah, você não vai me dar crédito? Eu não vou ficar fora disso não, então eu vou reduzir o teu preço que eu pago para você. A empresa pode abrir mão do crédito. Ah, mas aí ela vai trazer o custo para ela. Então ela vai pagar o cheio, mas ela vai abrir mão do crédito. Ela pode repassar o custo. Nós aqui, usuários da música, que não fomos agraciados com o talento de ser músicos, né, nós vamos, quando estiver ouvindo uma música, a gente vai pagar mais caro por isso. Tá? Vai repassar o custo para quem é usuário da música. Ou uma terceira situação, que é um pouco mais difícil de acontecer quando se fala de música e talento, né? Mas tem coisas que são fungíveis na economia criativa, né? Acho que é a sonorização, não é isso? Né? Porque a doutora Cláudia está do meu lado aqui, ela não está aparecendo, mas ela está me soprando muitas coisas, né? Porque eu sou tributarista, né? Direito autoral é com ela, né? Então, em vez de contratar a pessoa que não está regular, formalmente regular, que não vai me dar crédito, eu contrato aquele que vai me dar crédito. Então, essa lógica que o mercado pode ter alguma dificuldade de trabalhar, né? Com quem não, ou fazer com que haja a regularização forçada. Você vai ter que se regularizar para poder continuar te pagando e contratando você, que provavelmente é o que deve acontecer, né? Então, assim, basicamente isso que a gente falou, os titulares terão que se formalizar? Terão que se formalizar? Né? Terão. Ou terão que pensar em formas de se regularizar. Não tanto para eles, mas para a economia criativa se aproveitar desses créditos, né? As empresas não abrirão mão do crédito? Provavelmente não, né? E como será essa negociação? A gente vai abrir mão? Um vai ganhar mais, um vai ganhar menos? Porque assim, pensa num mercado, que é um mercado trilionário, né? Não, bilionário, o mercado da economia criativa é um mercado bilionário, mas pensa num valor de 100 milhões, né? Que é um valor alto, tá? Coloquei aqui só para fazer conta, fica mais fácil, né? A gente está falando de 11,20, considerando a redução de alíquota, de 60%. A empresa vai abrir mão de 11,2 milhões porque o titular não se formalizou? Penso que não, tá? Como que seja R$1.000 ali, também não vai abrir mão, tá? Porque o sistema é não acumulativo. Então o crédito agora é financeiro, então isso faz diferença na hora que ela vai fazer o seu desenho do seu negócio, né? Porque tudo isso é criativo, mas também é business, né? Então, assim, outro detalhe, o titular tem que se formalizar? Obrigatoriamente ele precisa se formalizar? Penso que sim, tá? Porque assim, não sou eu que penso, né? É a lei, está escrito na lei isso, né? O artigo 21 da Lei Complementar 214
ela fala que são contribuintes obrigatórios de IBS e CBS aquelas pessoas no desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual e em volume que caracteriza a atividade econômica. Bom, se eu sou um músico ou se eu sou um autor, eu faço disso uma habitualidade, já tenho que... Aqui não fala valor, tá? E esse é um grande pecado da própria lei, né? Deveria colocar um balizamento. Em outros países tem questão de valores, tá? Mas no Brasil não adotou esse modelo. Então, aqui é uma questão que falha. Talvez um trabalho de advocacy venha a melhorar essa questão da redação da lei, né? Mas, modo habitual, eu ganho pouco. Porque a arbitração, eu gosto de fazer música. Mas eu ganho pouco. Então, mesmo assim, eu tenho que... como é uma coisa recorrente, habitual, eu tenho que me formalizar. Em volume que caracterize atividade econômica. Eu fiz uma música, uma obra, e ela estourou. Dela é feito um monte de fonogramas, mas é uma só. Então, ela gera bastante renda para mim, né? Volume que caracteriza atividade econômica. Então, volume expressivo, né? E assim, também fala de forma profissional, né? Ainda que a profissão não seja regulamentada, que é no caso ter a carteira de músico, né, por acaso, mas eu acho que os 2 pontos iniciais já pega quase todo mundo, tá? O fiscal vai bater na sua porta e falar, agora... Não é assim que vai funcionar, tá? A gente tem dentro da realidade, mas tem elementos para. E como é que vai ser a fiscalização? A fiscalização, eu vou voltar aqui só pra gente chegar aqui. A fiscalização não vai ser nesses aqui, não vai ser nessas pessoas aqui. A fiscalização vai ser aqui. Empresa, você está recebendo aqui 1 milhão. Me mostra aí da onde veio esse 1 milhão. Veio do Ricardo, veio da Cláudia. Vamos lá falar com eles. Ricardo, você se regularizou? Não, eu não sabia disso. Você vai tomar uma autuação por conta disso. E detalhe, a empresa, se ela tiver um compliance bom, ela vai falar, não contrata mais o Ricardo, porque ele não é regular. Ele é muito bom, o músico, mas ele não é regular, ele não tem uma regularidade. Então, pare de contratá-lo, porque o compliance não vai deixar, das grandes empresas, né, não vão deixar que isso aconteça, porque é um risco tributário para ela, tá? Para a empresa que contrata uma pessoa sem emissão de nota fiscal, quando ela deveria ser um contribuinte regular do IBS e da CBS, né? Há opções, né? A gente também não vai falar só os problemas, vamos falar algumas opções. Lá nas aulas a gente fala de muitas coisas, mas assim, trazemos aqui umas opções. Por exemplo, eu sou um músico e sou início de carreira, eu posso ser um MEI, por exemplo. Vira um MEI, eu estarei regular, né? Eu vou pagar pouco imposto também. Então, hoje, um MEI, né, tá para aumentar isso, mas o valor acho que é R$81 mil, né? Se eu for um nano empreendedor, que também é uma figura que veio com a reforma tributária, é a pessoa que recebe metade do MEI. Então, é menos, assim, mais simples ainda, vamos dizer assim, né? Então, se eu recebo até R$3.375 por mês, eu posso ser um nano empreendedor com pouquíssimas obrigações tributárias, eu consigo ser regular e assim, receber daquela empresa e vencer aquele compliance chato que não vai querer que a empresa me contrate mais, eu como titular, né? E agora, quando eu sou importador de algo, mas aí, no caso, sempre tem que ser contribuinte, tá? Agora veio uma coisa que, no último dia 30 de abril, agora, foram publicados os regulamentos do IBS e CBS. Tinha a lei complementar 214, tinha a lei complementar 227, e agora veio os regulamentos que trazem mais detalhes sobre o IBS e a CBS. E esses regulamentos, eles trouxeram uma novidade ruim. O nano empreendedor, que é aquele mais simples, ele precisa emitir nota. Ele é obrigado também a emitir nota. Então, a gente esperava que não viria com essa obrigação, o nano empreendedor não precisaria emitir nota, mas veio o regulamento e falou, você também emite nota. E tem um problema também com relação aos créditos, resolve a questão da regularidade, mas não resolve a questão dos créditos. O MEI e o nano empreendedor, porque eles não pagam o IBS-CBS, eles não dão crédito, tá? É possível eles optarem por pagar, mas eles não vão dar crédito, então o crédito ali fica zerado.
Então, assim, do ponto de vista da empresa, né, porque o ativo aqui da economia criativa são os titulares, né, mas do ponto de vista da empresa que vai negociar esses direitos, o nanoempreendedor não tem crédito, o microempreendedor individual não tem crédito, quem está no Simples tem duas formas, tem o Simples puro e o Simples híbrido. O Simples Nacional puro, você vai pagar o IBS-CBS dentro da guia do Simples, paga um valor menor, mas dá menos crédito, a gente fala que dá um crédito parcial, chutar aí uns 4%, tá? Mas é uma tabela e tem várias condicionantes, mas só para a gente raciocinar. Tem o Simples Nacional híbrido, eu pago tudo pelo Simples, todos os meus tributos pelo Simples Nacional, mas o IBS-CBS eu pago por fora, eu aplico aquela alíquota de 11,60, eu dou o crédito integral. Lucro presumido, que as empresas em geral, depois que do Simples elas entram no lucro presumido, lucro real é bem difícil ter uma empresa do direito autoral que esteja no lucro real, mas se tiver também o crédito é integral, é os 1,20. Então o recado aqui é que primeiro você precisa se formalizar. Venceu essa... lembra a questão dos videogames, né? Antigamente, quando aqueles videogames antigos, né, vocês têm ainda, de carrinho, né, você tinha que passar por checkpoints, né? Então o primeiro checkpoint é se formaliza, precisa formalizar, primeiro requisito para acreditamento. O segundo é optar por um regime tributário, se eu me formalizar, que dê crédito, né? Porque isso aí vai ser um diferencial na hora de me contratarem. Salvo se não, aquele autor ali, titular é muito bom, eu tenho que contratar ele, só ele faz aquilo, não importa o crédito, o custo é esse e pronto. Também é uma questão de negócios, né? Tá? Uma coisa bem importante que eu já havia adiantado aqui é com relação às penalidades. Tá? Penalidades. Tá? Junto com o IBS-CBS vieram um arcabouço de penalidades para justamente forçar os setores da economia a se formalizar. A economia vai cada vez mais ser uma economia formal, né? Então, temos aí a Lei Complementar 227 de 2026, deste ano, já alterou 700 dispositivos da Lei Complementar 214 do ano que vem, no ano passado, né? Então, artigos, incisos, alíneas, itens, tudo foi alterado muita coisa. Dentre essas alterações, vem um capítulo próprio para falar de penalidades e infrações, do artigo 341A ao artigo 341H. Então, é bastante coisa, tá? Desse capítulo, o que eu destaco dentro da nossa conversa aqui é que existe uma penalidade por deixar de fazer a inscrição no cadastro quando você tem a obrigação de fazer. Então a gente falou aqui que tem habitualidade, em volume característico é obrigado a fazer. Se eu não faço, eu tenho uma multa de 10 UPFs. Cada UPF é R$200. Então é uma multa de R$2.000 aí. Já recebi uma multa porque eu não me cadastrei quando eu tinha que me cadastrar. Ponto. Tá? E tem uma multa, outra multa, no mesmo artigo, no inciso 11, que é quando você faz uma operação, qualquer que seja, né, descoberta do documento fiscal. Não emitir nota fiscal. A multa é de 100% do valor do tributo. Então, eu vou pagar 100% do valor do tributo por eu não ter emitido nota fiscal. Fiz aquela operação lá e, BSLS, quero nem saber disso, eu quero receber o meu valor e você me paga. O compliance fala, tudo bem, pode pagar, mas tem uma multa de 100% sobre o tributo se o fisco pegar. Como eu falei, o fisco não vai pegar você individualmente, ele vai atrás da empresa que concentra esse volume, né? Porque fica mais fácil de fiscalizar. E como tudo é automático em tempo real, não é um fiscal que vai lá, né? Isso é eletrônico, tá? Acaba vindo um aviso, um alerta para o fiscal ver, vai verificar porque teve uma inconsistência naquela operação, tá? E um detalhe também, existem valores mínimos e máximos, tá? A multa, por qualquer multa do IBS-CBS, ele tem um valor máximo, tem um teto máximo de 1%. Então, 1% será o valor da autuação. Então, não pode ser superado o valor total da operação, constantemente correspondente a 1%. Observado o limite inferior de 50 UPFs. Então, assim, para aquelas operações muito pequenas,
tem um limite mínimo que é R$10.000. Então, assim, é discutível do ponto de vista da legalidade, dá para brigar, mas a multa está aí, está na lei. Então, se você não se formalizar, se você negociar com quem não está formalizado, porque também, ó, fala aqui, fornecer, alguém forneceu para você, adquirir, eu comprei de alguém algo, eu negociei com alguém, adquiri algo de alguém, eu também estou sujeito a essa multa. Então, por isso que eu falo que o compliance não vai deixar, porque cada operação você vai ter sujeito, cada operação em desconformidade, você está sujeito a essa penalidade. E essa é a síntese do IVA. O IVA, na verdade, é um imposto sobre valor agregado, mas a sistemática do crédito é um fiscalizando o outro. Tá? Eu fiscalizo, por quê? Porque eu quero o crédito de você, que você me passe, para eu ter a não cumulatividade. Mas aí tem a penalidade, que são altas e já estão na lei e passam a valer essas penalidades. Havia um prazo, no ano passado foi editado um ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, dizendo que as penalidades começariam 4 meses após a publicação dos regulamentos. Os regulamentos foram publicados agora em 30 de abril, então as penalidades, em tese, começarão, né, agora em agosto. Tá? Quem não emitir nota, quem não formalizar, apesar de que a Receita Federal vem propalando aí, falando muito que não, a gente vai dar chance para as pessoas se regularizar, mas existe já um arcabouço legislativo que exige que você se formalize e já tem a multa para tanto. Tá? Aí eu faço uma comparação, antes eram preenchidas, o objeto da fiscalização era declarações, né? Você fazia a declaração, depois você estava sujeito à multa, agora não, agora o próprio documento fiscal, a nota fiscal passou a ser uma natureza declaratória do tributo, é a tributação em tempo real. Haverá aí uma chamada apuração assistida, tá? Então, toda operação que você fizer, emitir nota fiscal, essa informação vai em tempo real para o governo e ele já vai poder fiscalizar isso naquele momento. E se você não pode cancelar uma nota porque a seu bel prazer, tá? Então, na hora que você emite uma nota, essa nota já declara que a operação ocorreu e a tributação ocorreu, tá? E aí nós temos aí os riscos, né? Quais são os riscos para o setor? A exploração econômica se encaixa nessa lógica do IBS e CBS, né? A execução pública, a arrecadação do ECAD representa uma operação tributável ou é um pagamento em decorrência de lei, né? Porque eu não escolho pagar para uma empresa X ou Y, eu pago o ECAD e eu recebo, eu não sei quem está usando a minha música, se eu recebo pela execução pública, diretamente. Então, aí é um fornecimento ou não? A ver, né? As imunidades do fonograma resolvem todos os problemas? Já vimos que não, né? Tem muito mais coisa do que a questão da imunidade, né? E o streaming, a plataforma, como é que ficará essa questão da redução da alíquota? Você vai pensar na plataforma que tem a maioria das obras internacionais, a redução vai ser da mensalidade lá, vai ser por obra ou pelo total do acervo na plataforma? Esse majoritariamente nacional. Então, esse novo sistema, ele considera o financiamento, né, das obras que acontecem, da forma que é feita, né, nesse sistema tão diferenciado que é o sistema da economia criativa? A ver, né? Teremos aí que discutir todos esses temas. Esses temas todos, esse debate aqui, ele é muito amplo, né? E a gente vai tratar de cada um desses temas nas outras aulas, porque a gente não teria tempo para falar nisso numa aula que de 1 hora, acho que vai passar de 1 hora, com certeza. Tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Coloca a tela inteira aí para mim, por favor. Aqui, produção. Não, a tela inteira desse slide, por favor. É isso que eu tinha para falar da parte tributária, só alguns insights. Eu vou passar a palavra aqui para minha colega, minha sócia, doutora Cláudia, que aí ela vai tratar de outras provocações e outros temas, aí voltados especialmente ao contrato e a como funciona o setor.
Bom, gente, eu sou a Cláudia, o Ricardo já me apresentou muito bem, então eu nem vou entrar nessas questões. Fiz até aqui algumas anotaçõezinhas enquanto ele falava, então estou com um papel meio demodê. Uma vez eu já fiz uma apresentação, falei isso, mas ultimamente eu tenho usado muito papel, então acho que eu não sou mais tão tecnológica como eu imaginava. Então vamos lá. Então até agora a gente ouviu, né? A gente estava olhando muito para a questão de tributação, IBS, CBS, crédito, imunidade, reduções. E agora é o momento em que a gente muda um pouquinho a lente dessa discussão, né? Tem uma pergunta que eu entendo que ela começa a entrar agora dentro das editoras, das produtoras, das gravadoras e também dos próprios titulares, pensando em titulares pessoas físicas, enfim. E o que acontece quando a reforma tributária ela chega aos contratos? Porque essa é a nossa conversa aqui agora. Toda operação, de modo geral, no mercado da indústria criativa, ela é sustentada por contratos. E os contratos, eles definem quem recebe, eles definem quem paga, como que a remuneração é calculada, as receitas compartilhadas, como que são prestadas contas, a questão de alocação de riscos, né? E aí, é justamente nesse ponto que quando acontecem alterações relevantes na lógica econômica, elas acabam inevitavelmente afetando os contratos. Então eu deixo aqui uma pergunta que, de uma certa maneira, vai nos acompanhar ao longo desses minutos, que é: a reforma tributária ela pode tornar um contrato economicamente diferente daquele que foi negociado? E eu não estou perguntando aqui se o contrato continua válido, eu não estou falando de descumprimento, porque obviamente não é essa a discussão no momento. A minha pergunta é se premissas econômicas que levaram as partes a fazer determinada negociação em determinada época naquele contrato, se elas continuam exatamente as mesmas, se elas continuam boas para as partes que fizeram aquele negócio. E aí o que a gente acaba percebendo muito é que as empresas e os titulares, eles têm assistido aulas como essa de agora, têm lido artigos, alguns se interessaram em verificar a legislação, pedir para um jurídico verificar, enfim. Isso acaba gerando uma falsa sensação de segurança, né? Por quê? Porque entender a alteração da lei não significa que se está adequado, que se está enquadrado ao que a lei determina e ao que o negócio propriamente dito vai exigir dos players, né? E então a reforma ela não altera somente a tributação, ela altera incentivos econômicos. E quando isso acontece, quando os incentivos econômicos são alterados, os contratos podem começar a ser questionados. Então, vamos imaginar uma produtora ou alguma outra indústria que opera considerando uma produtora audiovisual, uma produtora musical, enfim. Ela opera considerando uma determinada carga tributária. Ela faz as contratações, ela gerencia o negócio dela considerando uma determinada carga tributária. E aquela operação, eventualmente pode se tornar significativamente mais onerosa do que era quando aquele contrato foi negociado. E aí a pergunta que fica é: quem paga a conta? Por quê? Quando o contrato ele não responde esse tipo de pergunta, normalmente a discussão aparece depois, né? Aparece quando o valor líquido muda, quando a margem diminui, quando uma parte entende que deveria receber mais, a outra parte entende que deveria descontar mais, e aí a operação ela acaba muitas vezes perdendo a eficiência em relação a um outro modelo contratual que poderia ter sido adotado. E aí a pergunta, né, quem vai ser impactado com a reforma? Muita gente acredita, quando olha, pensa mais numa questão de empresa, de grandes indústrias, e o próprio Ricardo já demonstrou que não é isso. Toda a cadeia criativa vai ser afetada. Então, na parte da música, os autores, os intérpretes, editora, gravadora, na questão do audiovisual, roteirista, elenco, produtora, plataforma, na parte de editorial, autor, editor, tradutor, na parte de digital também, influenciador, creators, marcas, enfim. Toda a cadeia criativa, ela vai ser afetada e impactada com a reforma. E por isso é importante que... Oi?
Vazou, né? Tá. E por isso é importante que todos estejam preparados e não aguardem que a reforma de fato chegue, porque ela já vem chegando de uma certa maneira. Até um ponto aqui que eu acho importante colocar é que, em relação aos herdeiros, os herdeiros, eles podem imaginar que a reforma não os afetará, não estão pensando nisso, mas, na verdade, como já foi colocado, ele, na qualidade de pessoa física, herdeiro, enfim, ele vai ter que se adequar. E, nesse caso, se ele se mantiver como pessoa física, ele vai ter uma questão de aproveitamento de crédito, enfim, mas o tributo seria considerado alíquota cheia, então vai ter uma queda de recebimento muito maior. E aí, qual é o ponto aqui? Todos são impactados, e isso significa o quê? Que a mudança, ela não vai acontecer em um único elo da cadeia, ela percorre toda a cadeia econômica, e isso acaba afetando a engrenagem que faz o dinheiro circular. E quando afeta-se a engrenagem, afeta-se consequentemente o contrato, né? E aí, essa questão em que hoje a reforma, ela não fala, antes a discussão era muito sobre ICMS, ISS, em como que se qualifica, e hoje a gente não vai mais ter a partir de agora a gente não tem mais essa discussão. Agora a gente está falando de um conceito em que é fornecimento de bens e serviços. Então, consequentemente, a gente precisa olhar para os contratos com uma visão um pouco diferente. E, inclusive, para garantir que o crédito tributário não se perca no caminho, porque a partir do momento em que a gente fala de elo e de cadeia, se o crédito se perder, a gente rompe toda essa cadeia. E um ponto, então, que é importante falar aqui, quando a gente pensa nessa questão de contrato, de estruturação de contrato, enfim, é o seguinte, é uma reflexão, né, que eu coloco. Porque quando a gente pensa numa obra, uma única obra, necessariamente estamos falando de uma mesma operação econômica. Então, se a gente pensa numa obra musical, a gente tem uma edição, tem uma sincronização no audiovisual, uma questão de streaming, eventualmente uma administração internacional, colocação em catálogo, enfim. A gente vai ter o quê, então? Uma mesma obra com operações econômicas e fluxos econômicos, fluxos financeiros diferentes. E esse é um ponto que muitas vezes ele passa despercebido. Por quê? Porque a reforma ela não vai olhar agora apenas para a obra. Ela vai olhar também para a operação que envolve essa obra. Eu costumo sempre falar o quê? O contrato, ele aceita tudo, é papel. Muita gente, quem trabalha com contratos, muitas pessoas dizem isso. O papel aceita, não é que o contrato aceita tudo, desculpa. O papel aceita tudo. Então, dependendo da maneira, de como a gente escrever, de como a gente estruturar aquela operação, a tributação pode ter um impacto muito grande. Não que antes não tivesse impacto, mas antes era um pouquinho diferente essa questão de diferenciação. Então, a pergunta agora ela deixa de ser apenas qual é o ativo. Ela passa a ser também como esse ativo está sendo explorado. E por isso que a gente entende que os contratos passam a ter uma importância estratégica relevante no mercado. Então, uma pergunta que a gente fica é, a estrutura contratual escolhida, ela continua refletindo adequadamente a operação econômica em que as partes pretendem realizar? O que as partes definiram há um tempo atrás, hoje, está fazendo sentido? E a gente tem, então, considerando essa pergunta, o quê? Uma bomba relógio em relação aos contratos antigos, porque quando eu falo se faz sentido ao que as partes negociaram, eu estou falando do que elas já fizeram. E esse acho que é um dos pontos mais sensíveis. Por quê? Porque o contrato criativo ele trabalha muitas vezes com contratos de longa duração. Então, a atividade criativa ela já terminou, a obra musical já foi composta, o filme já foi produzido. Nós temos contratos assinados há 5, 15, 20 anos, enfim, gerando receitas hoje em relação a negociações antigas. E aí, o que a gente precisa pensar é, um exemplo, um contrato de edição, assinado há 15 anos, em que o titular, então, ele continua recebendo as receitas futuras. Com essa questão da reforma, pode haver impactos no contrato de edição. E quem que vai, então, absorver esses impactos? Vai ser o titular? Vai ser a editora? Vão ser
os herdeiros do titular, eventualmente, né? Então, os contratos antigos, eles muitas vezes, eles não vão responder essa pergunta, porque não necessariamente ali, e até considerando a lógica atual, mesmo que a gente fale em reequilíbrio econômico, Código Civil, estou saindo até um pouco da questão estou indo um pouco para a questão mais técnica, o Código Civil tem previsões que falam de equilíbrio econômico, enfim. Mas, primeiro, é que se o contrato não trata, vai gerar uma discussão. E o segundo ponto a gente está falando de uma lógica nova, e a gente precisa, de fato, definir quem que vai absorver a conta ou pensar numa renegociação desses pontos sob o ponto de vista de impactos financeiros. E o que acontece com contratos já escritos, que estão bem escritos, que estão válidos, quando a discussão chega, quando a gente vê que tem uma perda de margem, perdeu a margem, começam-se as discussões nos contratos, e o ideal é sempre a gente evitar discussões. Então, eu digo que o contrato antigo ele vai precisar ser olhado com uma lógica atual do mercado, eventualmente, em alguns casos até, ser aditado para evitar discussões futuras. E a gente tem uma das zonas que podem ser consideradas cinzentas, é a questão dos contratos híbridos. E os contratos híbridos são o quê? A gente no mercado do entretenimento, raramente a gente vê um contrato em que trata de um único ativo, de um único direito isolado. Então, um contrato de elenco, a gente tem a questão da atuação, licença de imagem e voz, eventualmente receitas futuras, tem também uma questão, às vezes, de marketing, de publicidade, às vezes um licenciamento de produto, enfim. É um contrato com diversos direitos dentro de um mesmo instrumento. E um contrato de administrador de catálogo, em que ali o administrador ele pode reter pagamento, ele pode repassar pagamento, ele administra a obra, ele pode fazer licenciamento, ele tem que prestar contas, ele representa os titulares para negociações. Então, são operações complexas, em que a gente tem diferentes direitos e diferentes formas de exploração. E isso, consequentemente, aumenta a importância de uma boa estruturação contratual. Por quê? Porque é importante analisar se o contrato consegue identificar claramente o que está sendo contratado e se o que está sendo remunerado é sobre qual natureza. Por quê? Porque a reforma tributária, ela deixou de forma expressa a lógica do fornecimento único. Então, muitas vezes antes usava-se uma alocação de percentuais e de valores para facilitar a questão da tributação, mas hoje existe o risco do fisco olhar para aquela operação e se eventualmente ele entender que uma operação está sendo ali predominante, que as demais não têm uma independência, ele pode buscar a tributação cheia. Esse risco já existia, mas hoje a gente está falando de um tributo que vai aumentar muito em relação ao que existia antes. Antes a gente podia pensar no ISS de 5%, agora dependendo do que o fisco entender, do enquadramento do fisco, vai aumentar muito essa tributação. O coração do mercado, né? O mercado de modo geral, ele vive em relação à participação de receitas, em cima de percentuais, em que a cadeia, muitas vezes, ela depende de repasses encadeados. Então, quando um novo imposto entra no meio do fluxo de caixa, quando eu estou falando de fluxo de caixa, a gente pensa na questão do split payment, em que, primeiro, que as empresas elas não vão conseguir mais, inclusive essa é uma das preocupações das empresas, porque elas não vão conseguir mais trabalhar com aquele fluxo de caixa que elas tinham antes, né? Porque o imposto no split payment ele é separado no momento do pagamento, então não tem mais esse fluxo de caixa. E, consequentemente, isso pode gerar algumas discussões, alguns questionamentos. Por quê? Porque a base de cálculo de royalties eventualmente pode mudar quando forem prestar contas. O software, inclusive, que faz o relatório de prestação de contas, ele vai precisar ser adequado, porque senão ele vai demonstrar uma realidade diferente do que de fato está acontecendo. Vai ser necessário discutir muitas vezes quem vai absorver o impacto econômico dessa operação. E assim,
quem está aqui assistindo pode pensar, mas muitas dessas perguntas, muito do que está sendo falado não é novo. E realmente, muitas das perguntas em relação ao contrato, quem absorve impacto, não tem novidade disso. Questão de reequilíbrio econômico, a gente não tem novidade em relação ao contrato. A questão é, a reforma, ela vai tornar mais importante essas questões. Isso vale tanto para as empresas quanto para os titulares que dependem dessas receitas recorrentes. Porque o titular vai querer saber quanto eu recebo. E a empresa quer saber quanto eu pago sem comprometer a minha margem. E o contrato, se ele não tiver um mínimo de previsibilidade para essa conta, por exemplo, pensando em repasses, a prestação de contas vai virar um território de disputas. Então, a gente tem em síntese que a reforma tributária ela não é uma mudança de siglas, ela é muito mais que cálculo de tributos. Ela é uma reestruturação obrigatória da economia e dos contratos. E os contratos, eles são instrumentos, eles vão para um papel mais relevante do que eles já tinham. Eles são instrumentos econômicos e não apenas jurídicos. O preço, o crédito, a margem, tudo precisa ser repensado em conjunto. A estrutura do contrato, ela precisa ser repensada a partir de agora. E a eventual inércia de quem está na indústria, sejam pessoas físicas, seja a própria empresa, ela pode gerar consequências. Então, ao longo dessa conversa, nós vimos o quê? Que essa discussão, ela é também sobre contratos antigos, contratos híbridos, questões de estrutura de participação em receita, modelos de exploração econômica que foram construídos em uma realidade anterior à nossa. Então, em que a pergunta deixa de ser quem é o titular e ela passa a ser também a estrutura contratual continua refletindo adequadamente a operação econômica que as partes pretendem realizar. E a gente tem um ponto importante que nos próximos anos o mercado continuará enfrentando novas formas de exploração. A gente está num rebuliço em relação no momento que estamos, em relação à própria economia criativa. Por quê? Porque a gente tem discussões sobre licenciamento de acervo digital, uso de obra em ambiente tecnológico, treinamento de inteligência artificial, vozes sintéticas, réplicas digitais, novos modelos de distribuição e monetização. E aqui, em relação ao uso de voz sintética, réplica, inteligência artificial, enfim, eu não estou entrando e nem fazendo defesa de lado nenhum. Eu tenho minhas convicções, mas aqui não é o ponto, a discussão é que estamos tendo esse rebuliço, essa efervescência, e tudo leva a crer que, de uma maneira ou de outra, o mercado vai ter que se adaptar em determinadas questões. E aí, o que a gente tem, então? Uma maior complexidade no desenho contratual. E se a gente verificar, ou se as empresas e as pessoas físicas, enfim, que são do mercado, se elas não se adequarem, se elas não entenderem o que significa de fato a reforma, esquecendo essa questão só do imposto, existe um risco. O risco que é de não estar em conformidade. E se não está em conformidade, além da questão de eventualmente pagar um tributo maior ou de ser autuado, como já foi falado pelo Ricardo, tem também um risco de negociar mal, perder eficiência econômica, perder margem e também, eventualmente, de perder oportunidade para aquela outra pessoa que já entendeu a regra do jogo. Então, o objetivo hoje não era apresentar respostas, não era propor soluções, era simplesmente mostrar alguns pontos em que a reforma tributária começa a afetar nos contratos, em que a gente percebe que grande parte do mercado ainda está olhando para reforma tributária como tributos, como eu acabei de dizer, em relação apenas a tributos, deixando apenas ali para o contábil, no máximo para um advogado tributário. E a questão é que os impactos, eles irão aparecer nos contratos. E, então, é necessário que todos estejam preparados. Como já foi dito, nas próximas aulas, a ideia é a gente sair do campo da teoria e um pouco mais para
questão da prática, de análise de cláusulas, análise de minutas, discussões sobre esse turbilhão, porque as informações, eventualmente, elas estão mudando, regulamentos estão saindo falar a todo momento, enfim, não é com tanta frequência assim, mas sim, estão saindo. Recentemente, esse ano, a gente teve um regulamento que alterou toda uma lógica. Então, essa é a importância de estarem todos imersos nesse tema, por mais que eu entenda que para alguns, principalmente quem está ali na ponta, quem é da arte, só queria compor, só queria tocar um instrumento, só queria representar, né? A arte é isso, a economia criativa é isso. E, no momento, o que está acontecendo na economia é que a pessoa vai ter que deixar de ser apenas amante da arte e entender também como que funciona a economia e como que vai funcionar essa questão da tributação no Brasil. Eu passei o nome, desculpa, tinha um slide a mais aqui. Então, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu não sei se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat. Se o doutor Roberto quiser também falar algumas palavras, pode ficar à vontade, a gente consegue verificar ali e abrir o microfone para ele. E era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a presença de todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Ricardo. Eu acho que nós demos aí uma rápida pincelada sobre os efeitos da reforma tributária, que nós já passamos a chamar de reforma econômica, porque muda todo o sistema econômico brasileiro. Só com o advento da reforma econômica, prevê-se um aumento do PIB na ordem de 3%, o que não é pouca coisa, é muita coisa, né? O Brasil muda, o sistema criativo muda bastante, nós vamos ter que nos adaptar a isso, os autores, os intérpretes, os músicos, produtores, as editoras, todos os partícipes da cadeia produtiva vão ter que se adaptar. Eu ainda vejo a questão dos produtores fonográficos um tanto mais tranquila, porque há disposições específicas, não só pelo que se chama de produto nacional, que é a fixação material de fonogramas, videofonogramas e outros tipos de fixação que se prestam às plataformas digitais, e já estão acostumados também com a questão da não cumulatividade tributária. Agora, para os editores, intérpretes, músicos, né, para produtores de shows, de eventos, muda e muito. Até as competências mudam e muito. E eu acho que a Cláudia colocou bem, essa questão contratual vai ter que ser criada em conjunto. Não adianta mais verificar quais as questões jurídicas que você está tratando somente. Não, você vai ter que estudar junto com o seu contratante como é que vocês vão tratar de todos os custos tributários que passam a incidir nas operações. Eu quero lembrar para vocês que esse curso da MPO e da Abramos, que tem hoje uma aula meramente inaugural, aí já serão aulas pagas, quem que tiver interesse em participar, de formatar perguntas, porque aí a gente consegue dissecar todo o universo da reforma econômica com mais propriedade e profundidade. Vem muita modificação, aliás, já chegou. Quem não se incorporar a isso progressivamente, de acordo exatamente com aquele chaveamento e aquela agenda que está prevista na lei, vai sofrer os impactos disso ou pode até ficar alijado do mercado. Então, muito obrigado a vocês, a Abramos agradece, todos os partícipes aqui agradecem e o curso prossegue. Obrigado, Ricardo, obrigado, Cláudia, e até muito breve. Obrigado, tá bom? Tá. Bom, muito obrigado a todos pelo interesse, espero que tenham gostado da nossa aula inaugural e que se inscrevam, né, no nosso curso, né, vamos avançar aqui, se inscrevam no nosso curso, né, para que a gente continue esse debate aí, continue a dialogar, né, e lembrando que o curso não acaba nessas duas aulas, né, nós temos aí uma interação aí, vai ser direta
com nossos alunos, e essa rede de discussão sobre o direito autoral, né, é necessária, e eu pouco vejo isso na mídia, né, e deveria ser um pouco mais, mas a gente precisa trabalhar muito pelo setor, senão a gente vai entrar nas zonas cinzentas, que nunca é bom, né? Bom, obrigado a todos. Assim, eu até vi, gente, tem uma pergunta aqui, mas em função da hora, a gente até... esqueci o nome de quem que estava aqui, mas eu anotei e a gente responde depois, independente das próximas aulas, tá bom? Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado. Bom, Até logo. abraço, tchau, tchau.